Pronto, bom dia a todas. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo ok, né? Ai, que bom. Então, bem-vindas a mais um Devocional Manhã com Ele, mais uma semana onde nós vamos estudar mais mulheres. Gente, mas tem história de mulheres nessa Bíblia, hein? Acho que nós já está na terceira ou quarta semana, né? Que bênção, glória a Deus. Então, nós vamos aprender com mais 5 mulheres na Bíblia essa semana. E mais 5 mulheres que vão ministrar para a glória de Deus, né? Então, hoje nós vamos começar. Quem está aqui pela primeira vez, seja bem-vinda. Que honra ter você aqui. Conte conosco. É que nós somos uma família, né? As amigas de Jesus. Então, conte com a gente para o que vocês precisarem. E vamos começar, então, né? Vou passar a palavra para a Isadora, que vai trazer a palavra para nós nessa manhã. Amiga, pode ligar aí o microfone, que o Senhor use a sua. Amém. Amém. Vocês me ouvem bem? Todo mundo? Ok. É, eu fiquei, né, na missão mais uma semana, né, como a Lu disse, mais uma semana abençoada, né, de podermos compartilharmos a palavra umas com as outras, e eu creio que o Senhor estará conosco, como está todos os dias. Eu gostaria de fazer uma oração para a gente começar. Vamos fechar os nossos olhos. Queria que você levasse seu pensamento aos céus, ao Senhor Jesus, que está sobre todo o trono. Pai, nesta manhã, Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, pelas tuas misericórdias que se renovaram sobre as nossas vidas. Obrigada, meu Deus, por mais essa semana, Jesus. Obrigada por mais esse dia. Deus, nós te damos glórias e graças nessa manhã. Deus, em nome de Jesus, se faça presente na minha vida nesta hora, Senhor. Deus, que o Senhor tome a minha vida, Senhor, para que eu possa trazer a tua palavra da melhor forma possível, para que o Senhor possa me usar, Deus, para que eu possa abençoar tantas mulheres que estão aqui, Pai, alcançando a vida delas através da tua palavra, Deus, que é viva e eficaz, a tua palavra que é a verdade, é a vida. Pai, em nome de Jesus, toma a vida de cada mulher aqui, Senhor, cada coração, cada mente, Senhor, agora em tua presença, Deus, para que elas possam aprender mais e mais do Senhor, Deus, para que elas também possam ser usadas por onde elas pisarem as plantas dos pés delas, Senhor. Pai, nós te damos glórias e pedimos ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo, se faça presente nessa semana de devocional que se inicia, Deus. Sobre cada dia, sobre cada mulher, Senhor. Renova, Senhor, as nossas forças no Senhor. Renova, Senhor, a tua presença em nós. Renova, Senhor, todo o nosso desgaste nesta hora, Senhor, para que nós possamos viver, Senhor, para a tua glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meninas, eu fiquei hoje, né, com a responsabilidade de falar sobre Rebeca. Como a Lu disse, né, a gente nem imagina o tanto de mulheres que realmente tem na Bíblia, né? Elas ficam ali por trás de todos o- as grandes promessas, os grandes acontecimentos que Deus tem nas nossas vidas, na vida do povo de Deus, né? E também nas nossas vidas no dia a dia, né? A gente nem imagina do poder que nós temos em influenciar outras pessoas. Isso aqui é um poder de influenciar, né? Então, a gente sempre vê falar nos grandes homens da Bíblia, naquilo que eles fizeram, são uma bênção também, mas por trás a gente consegue ver. Eu até pensei assim, gente, mas parece que fala-se tão pouco de Rebeca, né? Fui pesquisar, mas o papel de Rebeca, aquilo que Rebeca fez, é algo. É, é muito poderoso, a gente vai aprender. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis 24. Eu queria ler o versículo 24 todo. Eu vou tentar ser rápida, mas aí você vai acompanhando aí, tá bom? Na sua Bíblia. Diz assim: uma esposa para Isaac. Esse é o tema, né? Isaac era filho de Abraão, Isaac era o filho da promessa. Então, pensem aí, ela era esposa da promessa de Deus na vida de alguém. Abraão já era velho de idade, bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoava. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo aquilo que tinha: põe a mão debaixo da minha coxa, e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio das quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque.
O servo lhe perguntou: E se a mulher não quiser vir comigo a esta terra, devo então levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Cuidado, disse Abraão. Não deixe meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e da minha terra natal, e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria a esta terra, enviará o seu anjo adiante de você, para que de lá traga uma mulher para o meu filho. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento, mas não leve meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprimento àquela palavra. O servo partiu com 10 camelos do seu senhor, levando também do que o senhor tinha de melhor. Partiu para Mesopotâmia, em direção à cidade onde Naor tinha morado. Ao cair da tarde, quando a mulher costumava sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então orou ao Senhor: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dai-me neste dia bom êxito, e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte, e a jovem do povo dessa cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem que eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela lhe responder, bebe, também darei água aos seus camelos. Seja essa a quem escolheste para o teu servo Isaque, e saberei assim que foste bondoso com o seu senhor. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Beteu, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. A jovem era muito bonita e virgem. Nenhum homem tivera relação com ela. Rebeca desceu à fonte e encheu seu cântaro e voltou. O servo apresentou-se ao encontro dela e disse: Por favor, dê-me um pouco de água de seu cântaro. Beba, meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Depois que lhes deu de beber, disse: Tirarei água também para os seus camelos, até saciá-los. Assim, ela esvaziou depressa seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. Sem dizer nada, o homem observava atentamente para saber se o senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro de 120 gramas e perguntou: De quem você é filha? Diga-me, por favor, se há lugar na casa do seu pai para que eu e os meus companheiros passemos a noite. Sou filha de Betuel, o filho que Milca deu a Naor, respondeu ela, e acrescentou: Temos bastante palha e forragem, e também temos lugar para vocês passarem a noite. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo: Bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que não retirou sua bondade e sua fidelidade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do Senhor. A jovem correu para casa e contou tudo à família de sua mãe. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Ele saiu apressado à fonte para reconhecer o homem, pois tinha visto o pendente e as pulseiras no braço de sua irmã, e ouvira que Rebeca contar o que o homem lhe dissera. Saiu, pois, e foi encontrá-la parado junto à fonte, ao lado do camelo, e disse: Venha, bendito do Senhor, por que ficar aí fora? Já arrumei a casa e um lugar para os camelos. Assim, o Senhor dirigiu-se à casa, os camelos foram descarregados, deram palha e forragem aos camelos e água ao homem, e os que estavam com ele, para que lavassem os pés. Depois lhes trouxe comida, e ele disse: Não comerei enquanto não disser o que tenho para dizer. Disse Labão: Então fale. Deixa eu só olhar a hora aqui para ver se a gente vai conseguir. Eu queria pular, porque aqui ele vai repetir toda a história para a família, tá? Então não vou falar. Eu queria ir para o versículo 50. Que aí eles ouviram toda a história, como a gente acabou de ler, e diz assim: Labão e Betuel responderam: Isso vem do Senhor. Nada lhe podemos dizer, nem a favor nem contra.
Aqui está a Rebeca, leve-a com você e que ela se torne a mulher do filho do seu senhor. Como disse o Senhor. Quando o servo de Abraão ouviu o que disseram, curvou-se até o chão diante do Senhor. Então o servo deu joias de ouro e de prata e vestidos a Rebeca. Deu também presentes valiosos ao irmão dela e sua mãe. Depois ele, os homens que estavam acompanhando, comeram, beberam e ele passaram a noite. Ao se levantaram na manhã seguinte, ele disse: Deixe-me voltar ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe dela responderam: Deixe a jovem ficar mais uns 10 dias conosco, então você poderá partir. Mas ele disse: Não me detenha, agora que o Senhor coroou com êxito a minha missão, vamos despedir-nos e voltarei ao Senhor. Então lhe disseram: Vamos chamar a jovem e ver o que ela disse. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram: Você quer ir com este homem? Ela disse: Sim, quero. Respondeu. Despedido-se, pois, de sua mãe, Rebeca de sua ama, do servo de Abraão. Desculpa. Despediram-se, pois, de sua irmã Rebeca, de sua ama e do servo de Abraão e dos que acompanhavam, e abençoaram Rebeca, dizendo: que você cresça, nossa irmã, até ser milhares de milhares, e que sua descendência conquiste as cidades dos seus inimigos. Então Rebeca e suas servas se aprontaram, montaram seus camelos e partiram com os homens. E assim os servos partiram, levando Rebeca. Isaac tinha voltado de Berlair-Roi, pois habitava no Neguebe. Certa tarde, saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximava um camelo. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaac. Ela desceu do camelo e perguntou ao servo: Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E ele respondeu: É meu senhor. Então ela se cobriu com o véu. Depois o servo contou a Isaac tudo o que havia feito. Isaac levou Rebeca para a tenda de sua mãe Sara e fez dela uma mulher e a amou assim. Isaac foi consolado após a morte de sua mãe. Aí eu queria ler também no versículo 25, 25, do 21 ao 28. Nossa, o tempo tá. Não, peraí, vamos fazer o seguinte: vamos falar um pouco aqui, depois eu volto lá, que se não der tempo, eu só comento essa parte, agora que temos 15 minutos. E pode ser que eu fale demais e vou falar muito. Meninas, então, a gente viu, né, uma história um pouco tensa, mas contando que Isaac precisava se casar. E o que eu achei mais interessante, assim, que me chamou a atenção, que não tem a ver com Rebeca, assim, lógico que tem a ver com Rebeca, mas é que Abraão pediu ao servo dele que fosse buscar entre os parentes deles, né, que não fosse pegar uma esposa naquela terra. Isso me chamou atenção pelo seguinte fato, que nós, às vezes, eu vejo as mulheres solteiras, né? Não sei se aqui existe alguma, mas eu senti de Deus de falar que às vezes nós buscamos tão longe, ou às vezes em lugares que não combinam conosco, pensando em e às vezes assim, porque pela beleza, vou só citar um exemplo. Às vezes, eu acho uma pessoa bonita, mas às vezes essa pessoa não é do seu meio, essa pessoa não é cristã, essa pessoa não possui valores. E aí, o que que eu vejo quando ele fala isso? Olha, vai buscar na minha parentela, no meu povo. E ainda ele até reforça lá, não deixe que Isaac vai até lá. Ou seja, Isaac não precisava sair da terra mesmo. Não era para Isaac se mudar dali ou ir buscar em outro lugar e ficar lá. Não, era para ele ficar na terra da promessa. Mas era para buscar uma pessoa lá da família deles, né? E aí nos mostra características. Aí eu fico pensando em uma das características de Rebeca, e eu vou começar a falar sobre as características de Rebeca. E ela era formosa, né, bonita, isso a gente leu, e também generosa e bondosa. Isso gerava que ela tinha ali cortesia e entusiasmo. Quando ela entrega, né, água pro servo ali, para os camelos, isso mostra uma generosidade, uma bondade, que é algo, gente, que é característica de Abraão, ou seja, é da descendência de Abraão, é algo que está ligado. Lembra quando a gente falou no devocional passado, que eu acho que foi até eu que a gente leu, no versículo 18, que vem os servos do Senhor até Abraão, no sol ali do meio-dia, e ele pega,
continua nela e é generoso, tem bondade, oferece alimento, comida, ou seja, características da quais Abraão prezava. Abraão era, e a descendência dele, Rebeca, sem ele conhecer, ele sabe que a descendência dele vai ter essas características. Então, nós devemos procurar pessoas, né, que se conectem com a gente e que tenham os mesmos valores que nós buscamos, né? E Abraão foi muito sábio, né? Deus abençoou ele com isso e mandou Rebeca, né? Que mostra aqui para nós que ela é uma pessoa generosa, bondosa, que tem cortesia, entusiasmo, né? Ao servir ali os servos e os camelos. E essas características dela é que fez ela ser percebida, né? Foi o que o servo pediu ao Senhor, né? Então foram características que fizeram percebidos. Então, que nós também possamos ter características, né? Que nós devemos nos lembrar nessa manhã. Características que nos marcam, né? Que fazem de nós percebidos de mulheres percebidas diante das pessoas, no nosso trabalho, né? Nos nossos relacionamentos, tanto marido e mulher, né? No nosso relacionamento enquanto mães, enquanto pessoas no trabalho, né? Que a gente possa se lembrar daquilo que Deus nos marcou, porque certamente isso vai marcar as nossas gerações, vai marcar os nossos filhos, vai marcar as pessoas que estão ao nosso redor, vão fazer que nós sejamos lembrados por características. Outra característica que me chama a atenção em Rebeca é no versículo 57, os irmãos, né, e a mãe falam assim, vamos esperar 10 dias para ela ir, né? E, e Rebeca é decidida, ela fala, eles falam assim, então vamos perguntar a ela, né? E eles pensaram, não, a Rebeca vai falar, vamos ficar mais um pouco, né? Afinal de contas, esse cara acabou de aparecer aqui. Mas Rebeca foi decidida, né? Ela teve um pulso firme, né? Então nós precisamos ser mulheres que também sejam de uma única palavra. Olha, é isso, eu vou, eu vou. Então ela tomou a decisão de ir. Eu imagino que Rebeca tinha medo, indecisão, não sabia se realmente ela ia encontrar algo, um cara bonito, vamos dizer assim, né? Vamos prestar na primeira cadeira, assim, não, será que ele realmente é bonito? Será que eu vou ser bem tratada? Porque aqui eu sou muito bem tratada, eu fui ensinada de uma forma, olha o que eu fiz, né, para uma pessoa que surgiu ali com os camelos. Então, ela esperava que, ao chegar lá, ela encontrasse isso. Mas eu acredito que a mente dela estava pensando, será? Mas então isso mostra que ela era uma pessoa dedicada. No 61 mostra que elas se aprontaram e montaram nos camelos. Mostra uma coragem. Ela não pestanejou, ela ficou pronta, preparada. É uma mulher preparada. Uma mulher preparada, ela não precisa de despedidas. Ela precisa de coragem realmente para enfrentar algo novo. Porque talvez ficar remoendo aquilo seja pior. E no 65, quando ela viu Isaac, ela cobriu o rosto. Isso para mim demonstra respeito, né? Ela tinha todo um cuidado ali, porque o véu mostra que a pessoa é comprometida e tudo mais. Então ela já estava mostrando para Isaac, olha, eu sou comprometida com você. Então ela já tinha tomado posse de tudo aquilo que realmente o servo falou para ela. Então nós às vezes precisamos tomar posse e nos posicionar de tudo aquilo que nós sabemos que é uma promessa para as nossas vidas, né? E nós precisamos agir de acordo com isso, porque as circunstâncias, elas realmente vão nos engolir. Eu vejo, agora comentando sobre mais à frente a vida de, de Rebeca, que é o que eu iria ler, é que Rebeca teve relação com Isaac, ela acabou gerando, né, no seu ventre ali, gêmeos. E aí, ela não estava muito incomodada com aquilo, ela fez uma pergunta, depois vocês leem lá com calma, tá no versículo 25, no capítulo 25, versículo 21 ao 28. E aí, ela pega e fala assim, ó, no versículo 22, por que está me acontecendo isso? E foi consultar o Senhor. No que ela foi consultar o Senhor disse assim, duas nações estão em seu ventre. Já desde suas entranhas, dois povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Então, Deus já falou para ela sobre essa promessa, ok? Só que o que acontece? Rebeca os meninos crescem, Isaac vai ficando velho e precisa da bênção. E ela sabe, a partir dessa conversa dela com Deus,
que quem precisava receber a bênção era Jacó. Só que com isso, ela mente para o marido dela. Isso não é algo que deve ser feito. Porque, independente se Rebeca tivesse mentido ou não, a promessa que Deus, o que Deus tinha falado ia se cumprir. Mas só que isso também acontece conosco, isso nos mostra mais uma vez, igual eu te falei também de Sara, a gente vê outras mulheres, elas são humanas, elas erraram por ser afoitas e quererem, tipo assim, não, eu vou dar um jeito, a promessa de Deus vai se cumprir de qualquer jeito. Mas nós não podemos ser isso, sabe? A promessa de Deus vai se cumprir de qualquer forma e eu vou mexer aqui. Não, nós temos que ter sabedoria. Eu não vejo que Rebeca teve sabedoria nisso. Tanto é que, assim, por mais que o Senhor fala que eles iam se separar, mas eu vejo que, por conta disso, depois, os irmãos, eles se separaram e viveram muito tempo distante ali, um fugindo do outro, por conta dessa briga. E aí, outra coisa que me chamou a atenção, lendo, é sobre o que Jacó, que Rebeca, né, ficava muito próximo, que Jacó ficava muito próximo a Rebeca. Acredita até que, por ela saber disso, ela protegia mais Jacó, então Jacó ficava ali junto, tanto é que Jacó sabia fazer comida, ou seja, porque ele estava junto ali da mãe, ele via tudo, enquanto Esaú saía para o campo. Esaú ia atrás das caças, né, fazia as suas caçadas, e o pai gostava mais de Esaú ali, porque Esaú tinha o quê? Características de homem mais fortes. Eu não tô falando que Isaac não tinha, mas Esaú tinha características de homem mais fortes. E aí aqui eu quero deixar um alerta para nós mães, porque eu sou mãe de menino e quando eu li, isso falou muito ao meu coração. Porque por mais que quando a gente quer proteger muito o homem, né, acaba que a gente cria características que não são legais para ele. Eu acredito que essa característica dele também prejudicou ele, porque igual ele estava lá na cozinha fazendo, né? E acabou vendendo, pegando a primigenitude do irmão por conta de um prato de lentilha. Ok, ele sabia fazer muito bem, mas talvez não era isso exatamente que o Senhor quisesse que ele estivesse fazendo, porque isso, a partir dali, começou tudo o que aconteceu, e a gente vai ler, depois vocês podem ler lá ao longo da história. Então, nós, enquanto mães, né, mulheres de meninos, precisamos ter muito cuidado. Não estou querendo dizer que a gente não deve ensinar, porque eu acredito que realmente os homens precisam ser ensinados disso. Mas isso não é algo que deve ficar enraizado, né? Não deve ser a primeira coisa. A masculinidade, aquilo que deve ser colocado na vida do homem, depende do pai, né? O pai tem que ensinar aquilo que o homem tem que ser. Então, o que eu vejo com a vida de Rebeca, né? Que Rebeca, ela é uma mulher como nós, né? Carregava grandes promessas, carregou uma grande promessa em seu ventre. Mas ela errou também, mas também mostrou para nós características de uma mulher forte, decidida, que mesmo diante da circunstância, mesmo diante de tudo, teve sabedoria para lidar com todos os processos dos quais ela passou, para poder enxergar a promessa. Então, eu espero que nessa manhã, né, nós possamos refletir naquilo que nós estamos esperando no Senhor, naquilo que Deus falou que vai fazer, e o que nós temos feito com aquilo que Deus falou para a gente fazer, né? Nós temos realmente cuidado, nós temos realmente tido sabedoria, coragem, nós realmente temos dedicado tempo a aprender da palavra para poder saber do Senhor o que Ele realmente pensa, porque aqui a gente tem uma citação que ela vai ao Senhor para perguntar o que estava acontecendo, mas eu fiquei me perguntando, será que lá na frente, quando ela tentou enganar o marido, ela voltou-se ao Senhor, perguntou, a gente não tem relatos. Certamente não, sabe? Certamente ela não se voltou à palavra, ela não foi orar, ela não foi buscar de Deus, ela fez por aquela primeira palavra. E Deus não quer só isso, Deus quer que a gente ouve e receba uma palavra e viva só por ela. Deus quer que a gente busque continuamente direção para fazer aquilo que Ele colocou em nossos corações. Amém? Bom, meninas, é isso. Eu acredito que eu consegui falar num tempo bom aqui, para mim ia ser mais. É, alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer complementar? Ninguém? Eu fico muito feliz pela oportunidade, queria agradecer a Lorena, né, por mais uma vez. Queria dizer que esse devocional também tem sido bênção na minha vida, que muitas mulheres
todas as mulheres que falam que sempre me edificam de alguma forma, as que trazem testemunho nos grupos também, ou que falam lá, nos edificam de uma forma muito sobrenatural. É muito bom ver o cuidado de Deus, né, e o agir de Deus na vida de cada um. Aí nos mostra o tanto que o agir de Deus é individual na vida de cada um, e que ele cuida da vida de cada um. E que Rebeca tinha uma grande promessa, que nós também temos, para o nosso modo de vida, por aquilo que nós vivemos, né? Não, não precisa ser algo extraordinário, precisa ser algo de Deus, né? Algo que Deus realmente plantou no nosso coração. Isso já é um principal. Então, é isso, que você possa ser fortificada nessa manhã, né, por essa palavra, que você possa se lembrar das qualidades de Rebeca, que você possa ser forte e corajosa ao tomar suas decisões, que você possa cada dia, né, mostrar respeito ao seu marido, as coisas que você vai fazer. Gente, rapidinho, agora a gente ainda tem um tempo, eu me lembrei do respeito do marido aqui. A gente acompanha muito a Viviane Martinello, né, muitas mulheres aqui, e ela ela falou numa pregação bem antiga, sobre que ela não servia o marido dela, e um dia estava numa festa e uma mulher começou a servir o marido dela e ela começou a ficar assim, né? E aí aquilo me chamou atenção quando eu ouvi aquela pregação. E esses dias o meu marido me mandou, porque eu sou meio assim, sabe? Ah, você tem braço e perna, queridão, por que que não pode ir lá, né? Não que eu não honre ele. Aí, esse final de semana, Deus me deu uma oportunidade. E eu fiquei, gente, eu tava muito cansada, eu tinha acabado de fazer toda. Nossa, e eu tinha acabado de chegar de casa, tipo, tava lá sentado no sofá descansando. Ah, você podia pôr a comida pra mim, né? Gente do céu, eu respirei bem fundo, não falei nada, eu só virei e coloquei a comida no prato. Porque isso realmente demonstra respeito e que às vezes nós estamos tão dispostos a servir pessoas de fora e os nossos, de dentro de casa, aqueles dignos de respeito, nós não estamos. Então, assim, eu tive uma aprendizagem aí, quando eu li sobre Rebeca, se cobrir com véu, eu imagino que ela também tinha ali o respeito, todo o respeito com a vida de Isaac. Bom, é isso, quis trazer esse testemunho e aí Deus vai quebrando totalmente o nosso coração, né? Porque eu ouvi essa palavra há quanto tempo, né? E só agora eu tive a oportunidade e entendi o processo. Então, todas as palavras que nós ouvimos, elas como semente nos nossos corações. Então, precisa de um tempinho para elas ir se aflorando e com o tempo a gente vai realmente praticando aquilo, né? Não é do dia para a noite. Mas amém. Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos. Deus amado, querido e santo, bendito e maravilhoso, Pai, nós te agradecemos, Deus, por este devocional. Pai, agradeço pela vida de cada mulher, Senhor. Agradeço pela tua palavra que foi lida, Deus, pela aprendizagem que o Senhor nos trouxe. Pai, eu oro, Deus, para que nós sejamos a cada dia mulheres fortes e corajosas no Senhor, mulheres cheias da tua presença, mulheres que têm sabedoria para falar, para se posicionar onde nós estivermos, Deus. Deus, derrama da tua ousadia, do teu Espírito Santo sobre nós, Pai. Pai, porque nós não somos nada sem o Senhor. Jesus, tem a tua presença. Pai, que o Senhor possa ir conosco adiante de nós, Senhor, em mais uma semana. Abençoe essa semana, Senhor, que seja uma semana de bênçãos, de respostas que nós estamos procurando. Que seja uma semana cheia da tua presença, uma semana leve, uma semana abençoada, Pai. Eu declaro, Senhor, que vai ser uma semana diferente. Eu declaro experiências com o Senhor, Pai, nessa semana. Eu declaro um agir sobrenatural do Senhor sobre a vida de cada uma aqui. Eu declaro uma porção dobrada, Senhor, de entusiasmo, de amor, de fé e de coragem sobre cada mulher, Senhor, para que elas possam romper, Senhor, onde elas colocarem a planta dos pés delas, Senhor. Que elas tenham um dia abençoado, uma semana abençoada, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos nesta manhã. Amém e amém. Obrigada, meninas. Fica com Deus. Tchau, tchau.